Oi, oi, oi! E aí, gente, tudo bem com vocês? Preparados para decolar? Hoje a gente está aqui com um amigo nosso para contar uma história sobre uma experiência, aliás, uma não, várias experiências, que é uma dos segmentos que faz o meu coração bater mais forte. Quem me conhece sabe que eu tenho um chamado muito forte que é com relação às viagens humanitárias. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Igor. Seja bem-vindo, Igor. Que bom que você está aqui. E você sabe que a sua vinda para cá tem um propósito, que é justamente para a gente ouvir um pouquinho das suas histórias aí nessas viagens humanitárias. Conta aí pra gente, como é que você começou esse rolê? Fala, gente, tudo bem? Boa tarde, Paula. Boa tarde a você que está assistindo. É um enorme prazer estar aqui, né? Para a gente poder compartilhar um pouquinho. A gente se encontrou lá na plataforma, trocamos um pouco de ideias, né? Falei um pouquinho do que eu já tinha vivido e aí não sabia do projeto. E é um imenso prazer estar aqui e compartilhar, né? Porque todas as experiências que nós passamos, elas são simplesmente fatos, histórias para a gente compartilhar e tá também inspirando outras pessoas, né? Então é um grande prazer estar aqui. A gente vai compartilhar um pouquinho de grandes aventuras, vários lugares que passei aí, tive o privilégio de passar. E não foi só viagens, né? Sempre foram viagens com um propósito. E já no nome do programa, né? Viagem no propósito. Muita coisa para compartilhar aí. Agradeço o convite. Que bom, seja bem-vindo, Igor. Gente, é interessante, né? Como Deus vai conectando as pessoas, como Deus vai aproximando. O Igor e a esposa são uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui no Alphaville. A gente se conectou no QGR, que, para quem não sabe, é o Quartel-General do Reino, que é um movimento que visa, né, falar da palavra de Deus, anunciar, compartilhar. E ele com a esposa foram uma das primeiras pessoas que eu me conectei aqui. E aí outro dia a gente se encontrou de novo na plataforma e papo vai, papo vem. E aí ele falou, não, você não está entendendo, eu fiz isso minha vida inteira. Eu falei, como assim, gente? Aí ele me falou que ele passou por quantos países que você me falou, Igor? Mais de 28. Que eu tenho anotado foi 28, mas acredito que chegou perto dos 30, né? 28, Caramba. 30 ali, mas os certos que eu já sei são os 28. Né? Ô, gente, não são assim, ele conhece 28, 30 países. Não, ele viajou com um propósito. Como é o nome do nosso podcast, né? Cada viagem que a gente faz, ela realmente tem um propósito. Existem viagens que a gente faz a lazer, existem viagens que a gente faz até para saúde, né? Tem viagens que a gente faz para ter uma experiência gastronômica, mas essa viagem é muito especial, porque são viagens humanitárias. Aliás, foi uma viagem humanitária para a África que me trouxe até o Alphaville e que, de fato, mudou a minha vida. Eu conto isso para todo mundo, né? É muito recente, foi algo assim que tem uma Paula antes da África e uma Paula depois da África. E se eu tive isso com uma única viagem, imagina o Igor, que teve essa oportunidade de fazer essas viagens. Ô Igor, eu vou deixar você bem à vontade, eu quero que você comece contando pra gente aí qual foi a sua primeira experiência, como é que foi isso, que você sentiu na sua primeira experiência? Vamos lá. Antigamente eu não acreditava muito naquela frase que é o seguinte, quando você viaja para outros lugares, a sua visão de mundo muda. A sua visão de realidade das coisas mudam. Antes de eu começar a viajar, eu não acreditava muito nisso, eu escutava muito falar, mas na verdade eu falava assim, é só algo que as pessoas falam para incentivar, enfim. Mas quando você realmente cai nesse ambiente de você viajar, realmente a sua cabeça ela transforma. Você começa a ver as coisas, as realidades de outra maneira. E aí eu costumo dizer o seguinte, toda pessoa que vai numa viagem que tenha um propósito, além de férias, além de outras coisas, ela, além de transformar e abrir a mente dela, ela tem experiência que ela volta transformada. Então, é muito importante a gente sempre falar isso, que realmente a sua visão de mundo abre, mas o seu interior também explode. Então, assim, é algo surreal que eu costumo dizer para todo mundo que eu falo sobre essa questão de viagem, de estar junto, de estar nesse propósito, é totalmente, assim, fora do comum. Primeira viagem que eu fui, vamos lá, fui para a Índia, né? Eu trabalhei numa instituição, numa religiosa, e
eu morei, vamos voltar um pouquinho, porque vai fazer um pouco mais sentido. Eu morei nos Estados Unidos 10 anos. Então, eu aprendi inglês, espanhol, tenho a fluência nas 3 línguas. E aí isso me abriu portas, porque eu fui trabalhar como cinegrafista num canal de televisão. E aí, primeiro convite, vamos para a África. Fazer o que na África? A primeira coisa que nós fomos fazer lá foi o quê? Foi montar um canal de televisão. Caraca, que legal. Institucional. Mas você morava ainda nos Estados Unidos? Não, eu já estava aqui no Brasil. Tá. Voltei para o Brasil e estava aqui já trabalhando aqui. E aí nós fomos para lá. Fiquei lá 3 meses. E o bom dessas viagens, quando você vai para... com um propósito maior, além de viagem, nós tínhamos o prazer e o privilégio de realmente viver a realidade. Então, quando você vive a realidade ali, você entende todas as dores que essas pessoas passam, dificuldades, tudo. E nós fomos lá montar um estúdio de televisão. Quando chegamos lá, a gente foi para Chennai, né, que é sul da Índia, onde tem a grande fábricas de têxtil, essas coisas. E a gente realmente entendeu o que nós fomos fazer lá. Nós fomos realmente colocar uma semente. Então, peraí, você falou África, não. Então, você foi para a Índia. Para a Índia. Tá. Foi para a Índia. Eu falei África, então a primeira viagem foi para a Índia. Para a Índia. Então, na Índia, a gente chegou lá e já foi lá para o sul, assim, experimentar coisas que a gente nunca imaginava. Vocês foram montar um canal de televisão, é isso? Exatamente. Essa instituição que nós trabalhávamos tem no mundo inteiro. E aí, para alcançar pessoas, para mudar a mentalidade, mudar comportamento, um pouco de religião, um pouco de uma semente diferente, eles mandam as pessoas e abrem os canais de televisão lá. Na verdade, são transmissoras que vão criar um conteúdo local para que as pessoas se identifiquem com a mensagem que eles carregam. E olha, foi uma experiência surreal. E a gente tem uma imagem da Índia, eu ainda não tive o prazer de conhecer a Índia, porque assim, quando falo assim, que lugar que você quer conhecer? Tem tantos outros lugares. E eu, assim, tenho uma imagem de uma Índia de um lugar, assim, meio sujo, né? A impressão que eu tenho é que vou ter que ir levar uma marmita, porque eu tenho um pouco, acho que é até um preconceito meu, assim, de que a comida lá é uma comida muito diferente, suja, porque é aquilo que a gente tem. Eu tenho até um episódio de uma amiga que foi e teve um problema num dente e ela precisou acionar, ela falou, foi assim, uma maior situação de pânico, né, dela ter que ir num dentista, mas ela falou, Paula, não é nada disso, eu fui num consultório e tudo. Como é que foi para você essa vivência lá? E outra coisa, você foi, você falou que isso está ligado à religião, é cristão, você foi para essa linha... me explica um pouquinho sobre isso. Isso. Nós fomos por uma instituição religiosa cristã, né? Porque eles têm, como eu já falei, tem no mundo inteiro tudo, e o foco deles é alcançar países que a presença cristã é muito limitada. Então, eu viajei para África, Índia, Papua Nova Guiné. Então, tem vários lugares que essa semente é plantada, né? E aí, a semente plantada, a gente deixa que as coisas aconteçam, né? Na nossa situação, eu costumo dizer que é o seguinte: a viagem no propósito, né? Eu vou usar o nome do programa aqui. Para mim, sempre teve um sentido muito forte, porque nós realmente vivíamos aquilo que qualquer outra pessoa que ia para esses países não vivem. Então, essa sua amiga talvez experimentou uma realidade diferente para turista, para um passeio, tudo. Nós não, nós ficávamos realmente imersos na realidade do país. Então, a minha experiência com a Índia, ela é totalmente isso que você falou. A gente chega no aeroporto e você vê uma realidade totalmente igual aos filmes. Só que o que eu costumo dizer, e assim, eu incentivo todo mundo que estiver assistindo, que tiver essa vontade, que quer realmente ter essa experiência real de conhecer um país, é fazer essas viagens. Por quê? Porque quando você está imerso num propósito diferente, além de conhecer só países, pontos turísticos, quando você vai para esses lugares, né, você entende realmente que o mundo precisa de ajuda. Então, nós íamos para essa realidade, nós chegamos no aeroporto, assim, coisa surreal, coisa de filme. As pessoas em cima dos trem. Eu vou mandar para você os vídeos, para você compartilhar com o pessoal. Então, assim, é a realidade mesmo do dia a dia que nós vemos e só escutamos, né? Porque quando você vai desfrutar, você vai aproveitar, é difícil. Você chega, você já vai para o resort, já vai para um hotel, você nem vê o que está acontecendo ali no dia a dia da população, né? Mas na nossa experiência era um pouquinho diferente. Então, todas essas viagens, né, eu costumo dizer que eu tenho uma visão de mundo diferente das outras pessoas. Por quê? Quando você vai desfrutar, você vai para o resort, você vai para um hotel, você vai para lugares já planejados. Nós não.
Nós íamos pro propósito. Qual que era o propósito? A gente não sabia. Então a Pois. gente tinha que descobrir na hora. A gente ia com um grupo grande, tudo bem programado, planejado, Uhum. com segurança e tudo isso, que é muito importante, né? Uhum. E só que nós vivíamos a real situação do lugar. Então é tipo assim, você precisa aproveitar esses momentos. Você precisa, quando você fala sobre um propósito na viagem, o propósito é muito mais além de você conhecer o lugar. É o propósito de você transformar o lugar e você trazer um pouco do lugar para você, É isso, é sabe? isso. Porque você ir desfrutar, você passear, né? Todo o turismo que tem nos lugares, tá ótimo. Isso aí eu também faço, vou fazer mais e tudo isso. Mas é diferente quando você tá no propósito em você ir lá, deixar um pouco de você lá, porque toda pessoa que vai numa viagem assim, ela deixa algo dela lá, É ela deixa uma verdade. marca. É verdade. Só que o que acontece? Quando a gente volta, a gente traz muito mais do que a gente levou. É. E a nossa mente, a nossa visão, o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa gratidão, quando a gente vai para lugares assim, a gente começa a entender que nós somos bilionários, É não isso. só ricos. Eu não costumo dizer que eu sou rico, eu costumo dizer que eu sou bilionário. Porque a realidade que nós vivemos hoje, muitas das pessoas, elas nem conseguem imaginar o que elas já possuem do mundo afora, né? Eu não vou falar só de Brasil, a gente viajou também muito no Nordeste. Mas quando elas entendem, conseguem ter essa percepção, elas se tornam bilionárias. Então, o propósito, ele é bilionário além de só de riqueza, né? É isso mesmo. E você sabe que as pessoas, eu tenho muita gente me procurado, né, para falar sobre um pouquinho. Ele fala assim, mas como é que é? Você chega lá, o que que eu vou fazer? E aí a gente costuma dizer assim que não cria expectativa, simplesmente vai, deixa que o acaso que a gente sabe que não existe, né? Mas que Deus vai te apresentar as situações e onde você vai ser confrontado com coisas que você nunca imaginou na sua vida, né? Me fala um pouquinho, Igor, que você falou da Índia, né? Eu sou bem curiosa com isso. Como é que é? Você chegou lá, você tinha uma ONG que recebeu vocês? Como é que era você foi só para montar o canal de televisão e foi consequência disso você acabou tendo essa experiência? Ou já tinha também dentro dessa viagem programado que vocês iriam fazer essa missão? Não, na verdade nós fomos por uma igreja, né? Então eles já levaram a gente em um grupo já estruturado, já tinha estrutura do local. Então assim, é um grupo da igreja que eles já possuem um network muito grande mundial. Só que quando a gente chega lá, é o seguinte, é a mesma coisa de eu falar, você tem uma realidade na sua casa, eu tenho uma realidade na minha, só que você vai me receber. Só que a sua realidade é diferente da minha. Então, como é que funcionava isso? As pessoas de lá recebiam a gente, só que a gente vivia a realidade deles. Então, mesmo que seja programado, mesmo que seja todo orquestrado, com uma grande equipe atrás, mas as visões são diferentes. Então, a gente chegava lá, estava tudo sempre planejado, tudo seguro, tudo. Mas só que é diferente. É diferente você sair daqui para sua casa, você vai me receber de uma maneira. Você vindo para mim, eu vou te receber de outra, que são realidades diferentes. Mas o que eu costumo dizer é que é o seguinte, viagens com esse propósito, uma viagem nessa linha, na verdade você não pode ter expectativa nenhuma. O que você precisa ter é o coração aberto. É isso. Para aquilo que você vai receber de lá. Né? Porque quando você faz uma viagem programada de férias, você tá indo lá ver aquilo que você já programou aqui. Só que é muito diferente você chegar lá e você realmente tá com o coração aberto para o que o lugar tem para te oferecer. Então, o que eu costumo dizer? Você quer ir para uma viagem com um propósito, você quer ir numa viagem organizada para fazer algo, o que você falou, as pessoas perguntam. É isso que você tem que realmente falar. É o seguinte, não espere nada. Simplesmente vá com o coração aberto. E as coisas acontecem de uma maneira que nós nunca imaginamos que poderia acontecer. Então, a primeira dica que eu deixo para você é isso aí. Se você quer ir numa viagem assim, se você quer fazer parte de um grupo assim, vá com o coração aberto. Não espere nada. Se descarrega de tudo aquilo, as suas preocupações, aquilo que você imagina que vai ser, sai daqui zerado. E aí, quando você chegar lá, você vai se surpreender 100 vezes mais daquilo que você vai viver. É isso mesmo. E você sabe que a gente tem uma
um grupo, né, que eles vem me questionando e eles vão me fazendo tantos questionamentos. Como é que é o hotel? Como é que é o ônibus? Como é que é isso? Eu falo, meu amigo, é o seguinte, esquece, deleta isso, né? Eu te garanto que nós vamos levá-los com segurança, com conforto, na medida do possível que aquele país tem, porque a gente sabe, né, Igor, que muitos dos países, eles têm ali uma situação muito precária, né? É mesmo uma cidade grande, né? No caso aí a gente está falando aí de Luanda, que é uma cidade grande, mas assim a gente não tem saneamento, né? Então os hotéis são bons, né? A gente tem hotéis bons hotéis, mas a gente não pode escovar os dentes com a água do hotel. Então, assim, não dá para você falar, eu quero ter uma experiência dessa, eu quero conhecer uma comunidade, eu quero viver isso, mas com um padrão, né? Assim, não, tem que estar dentro do meu padrão. Não tem padrão, né? E o que é mais legal é que você vai com uma visão, né? Eu vou lá, eu vou me doar, eu vou me entregar e você, né? Não é isso. Você não foi. Eu fui com uma visão para assim, eu vou lá. Inclusive levei uma mala cheia de coisa, preparei. Falei, eu vou falar da palavra e tal, não sei o quê. E me preparei assim para tomar uma posição diante da comunidade e foi totalmente diferente. Não é assim? Como é que você? É exatamente assim. E aí é o que eu costumo dizer, né? Para quem já organiza essas viagens, existe sempre uma estrutura muito bem preparada por trás. Por quê? Porque você está levando pessoas daqui para lá, então quem já está à frente do projeto sempre tem esses cuidados, né? Sempre tem a questão sanitária, é muito importante essas coisas. Por exemplo, a água, não pode tomar água da torneira, sempre tem que ter todos os cuidados, porque o nosso corpo está preparado aqui no Brasil para uma coisa. Chega lá, são outras realidades, são outras visões que realmente tem que ter os cuidados. No meu caso, eu era um pouco teimoso, porque quando a gente ia com o grupo sempre, né, fechado, sempre com todos os cuidados e tudo isso, mas só que para a gente não era suficiente. A gente queria viver aquela realidade. Então a gente se aventurava em algumas coisas, nos colocávamos em risco, porque é o que você falou. Quando você está lá, a experiência é surreal. Eu não recomendo. Cada um tem a sua sirene ali até um ponto que você quer ou não experimentar. Mas tem que tomar todos os cuidados, né? E aí é o seguinte, quando a pessoa vai para lá, né? Eu participei de vários grupos, eu fiz uma produção de um programa também, que eles fazem um outro grupo, que eles constroem escolas, casas, igrejas também no mundo inteiro, né? E eu tive algumas experiências boas também na África. Então, assim, quando você sai daqui com um grupo, quando esse grupo tá junto e o líder, né, sempre bem encaminhado, é isso que você falou, né? Eu cansei de ver pessoas falando o seguinte, não, porque eu vou sair daqui, eu vou mudar a vida das pessoas lá, eu vou falar, eu vou contar, eu vou direcionar, eu vou fazer tudo aquilo que, assim, que você já sai daqui programado para fazer com a sua mentalidade limitada, né, para quem nunca viveu, é uma experiência que eu acredito, todo mundo precisa viver, né? Todo mundo precisa viver o quê? É entrar na realidade de uma outra pessoa, na visão do outro mundo, numa ótica diferente. É fácil você estar aqui no Brasil, a gente tem tudo isso, a gente reclama, mas quando você vai para uma África, que você vê as pessoas, assim, eu tive experiências de... nós íamos sempre nas tribos, né, fazer o documentário, porque eu trabalhava com documentário também no meio de tudo isso aí. Então você chegava ali, tinha as mamas que eles falam, né? E aí você tá participando daquilo ali, eles simplesmente possuem farinha para comer. Eu não sei como é que vocês foram lá. É farinha com suor, né? Eu falo a realidade porque assim é isso que a gente tem que ter a ideia do que a gente vai experimentar lá. Então você vê elas cozinhando num sol de 40 graus, cozinhando em cima do fogão a lenha, né? Eu vou te mandar as fotos, você mostra pro pessoal, eles vão entender melhor o que é isso. Suando em cima da comida e aí quando elas fazem aquilo para você, elas te mostram, elas te dão aquilo ali com uma gratidão, como se estivesse comendo num restaurante de 10, 20, 50 estrelas falando, só que aquilo ali é o melhor que elas podem te dar. E aí você não pode recusar. Então, as experiências que eu tive foram sempre muito profundas. Por quê? Quando você vai com um grupo, existe um cuidado. Mas quando você entra nessa real vivência, é a mesma coisa de eu falar um não para algo super importante para eles. Então eu
sou muito grato pelas experiências que eu tive, porque eu realmente vivi isso. Então ela te dá aquilo com assim, você olha no olho dela, o olho brilhando de gratidão, e você tá ali ajudando, você tá ali trazendo transformação pra aldeia, pro grupo e tudo isso, e ela te entrega aquilo com o maior carinho, com amor, você sente um amor não só no ato, mas você sente amor no ambiente. É uma inocência, né? Existe Isso. um clima inocente, né? É. Então, assim, elas te recebem naquilo, eles te oferecem aquilo que eles têm de melhor, né? E eu passei por uma situação dessa e a gente saiu, né? Nós fomos, eu comentei com você, nós fomos com o Pablo Marçal. O Pablo tem lá na África uma comunidade que ele ajuda, que é o Kamizungo. E nós fomos com ele numa missão em dezembro de 2023. E num determinado momento eles falaram, olha, fica à vontade, andem por aí, né? E é interessante, não sei se você passou por isso, quando você vai muito, a gente foi, acho que foram 4 ou 5 dias, todos os dias na comunidade. Então, algumas crianças, algumas pessoas, elas se apegam umas, né? E aí eu falo que a minha galerinha, né? Então eu chegava, tia Paula, a galerinha vinha e tal. E eu falei, vamos andar aí pela comunidade. E aí andando, tá aí uma das famílias, eu parei, tinha uma senhora, e assim, é curioso para você querer saber quantas pessoas moram. Então a gente vinha assim, lugares minúsculos, né? O tamanho aqui desse estúdio morava 8, 10 pessoas, né? E aí eu parei numa dessas famílias e perguntei, e aí, o que você está fazendo, né? O que você está cozinhando aí? E ela falou, hoje eu estou cozinhando capim. Então ela ia comer um cozido de capim. E aquilo foi tão chocante para mim que eu não conseguia, assim, segurar o choro, né? E como é forte, né? Você ter, assim, e é a vida, é a realidade deles, né? E como isso impacta, né? E como isso impacta. O Igor, conta pra gente um pouquinho, assim, eu tô bem curiosa, pra você me contar, assim, dos outros lugares que você foi. Você falou que você foi aí quase 30 países. Você lembra de todos os países que você foi? O que mais te marcou? Conta aí. Ó, todos esses países sempre deixou algo marcado, sempre deixa algo que você traz e você vai lembrar para sempre, né? Os mais fortes foram a África, a gente teve essa experiência muito forte. Peru é a mesma coisa, porque a gente ia para os lugares onde é que as pessoas não costumam ir, então você tem uma experiência real que você vê ali. O peruano, ele é uma pessoa muito fechada, né? Só que quando ele entende que ele está num ambiente seguro, ele se abre com você. Então, ao chegar, você vai ter uma visão totalmente diferente. Só que quando você começa a se envolver, você entende que as pessoas, elas são mais profundas do que a gente às vezes imagina. Outro também, a gente teve uma oportunidade também de levar um canal de televisão lá para Papua Nova Guiné. A gente teve ali uma experiência num lugar um pouco mais tranquilo, que tem uma universidade lá, então a gente ficou hospedado na universidade, mas teve umas saídas, tudo, para ver a realidade do povo da costa, né? É um país ainda que ainda existe o canibalismo. Você vai na costa, né? Tem os povoados, e aí você vê ali a pesca, o pessoal, ele se mantém da carne do tubarão. Assim, cada lugar que você passa é uma memória, é uma experiência. Cada coisa que você faz, assim, é surreal. Então é muita coisa. E de vez em quando eu me pego indo nas fotos, eu vou, tipo assim, lembrar. Por quê? Você tem que manter isso vivo, né? É que nem você falou da questão do capim. Quantas pessoas hoje têm, talvez, um arroz, um feijão, e não tá dando graças a Deus porque tem isso? Exatamente. Quantas pessoas hoje vão para casa, talvez não tenha todo aquele luxo, todo aquele conforto, tudo aquilo que ela desejava ter, mas às vezes a gente simplesmente não entende a ótica do ser humano. A gente não consegue nos colocarmos no lugar de outras pessoas. Só que quando você vai para lugares assim, você vê que a gratidão dessas pessoas... Eu não sei como é que foi para vocês lá, mas quando eu cheguei na África, a gente levava câmera fotográfica e eu tive uma experiência também muito real com essa, parecida com o que você teve. A hora que eu tirei a câmera fotográfica, eu tenho essa foto, umas 100 crianças ao meu redor e elas querendo entrar dentro da máquina. Porque para elas era o seguinte,
você tinha que entrar na máquina para aparecer na telinha. Uau. Então, assim, o ser humano, ele precisa ter essas experiências. É necessário. Ah, eu não consigo ir para uma África, eu não consigo ir para lugares, um país diferente. Vá para o Nordeste. A gente passa as mesmas coisas aqui. Eu passei 18 dias viajando dentro de um barco, visitando visitando todas as comunidades ribeiras, né? E aí você também entende que dentro do nosso país, dentro da nossa realidade, existem pessoas que às vezes não sabem nem um português direito, né? Então o que eu falo para todo mundo? Eu falo muito sobre isso, que é o seguinte: seja grato. A gratidão é a melhor coisa que a gente pode ter, porque assim, eu não tô na fase que eu gostaria de estar hoje, mas se prepara para a próxima. Só que agradece aquilo que você está passando ou que você já passou. Tenha uma visão de que tudo pode melhorar. Só que, por exemplo, em países assim, em lugares assim, é difícil melhorar. É difícil você conseguir ter essa visão. Eles não têm muito uma expectativa, né, de dias melhores. E é interessante porque eles não têm essa expectativa, eles são extremamente gratos. Gratos por você estar lá, né? Gratos a Deus. Eu fiquei assim muito comovida e chocada com o tamanho da gratidão deles, né? Pelo nada. Desculpa, mas eles não têm nada. Não. Nada. Então, se a gente acha que a gente aqui, eu vou falar, mas você precisa ir para tão longe para ver isso. Não, cara, não é que eu precisei ir tão longe, foi a oportunidade que Deus me deu. Né? Eu também já fiz trabalhos aqui no Nordeste, morei inclusive no Nordeste por 5 anos, conheci comunidades bem carentes, mas assim, lá eles são miseráveis. Eles são miseráveis. É nada mesmo, né? De dormir no chão, de não ter... Então, assim, estende um tecido no chão, todo mundo meio que acumulado. E aquilo é tão impactante. As casas lá, elas são de latão, né? É uma placa, depois eu vou lembrar o nome da placa. E aí, zinco. E não tem janela. Imagina o calor que é aquele negócio, e aquelas pessoas, 5, 6 pessoas, todo mundo tumultuado. E aí você vê que as pessoas não tomam banho, que elas comem assim, aquilo que está ali. E vou dizer mais, eu vou dizer uma coisa que não sei se você viu, mas a gente viu isso, das pessoas comerem rato. Isso para mim foi assim. E aí você fala, meu Deus, é como você disse, como eu sou bilionária. E eu acho que falta um pouquinho disso, sabe, Igor? A gente vive numa sociedade que se limita a olhar para o próprio umbigo, né? Que está acostumada com esse padrão, alto padrão, né? Um padrão, não, eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter aquela roupa, eu preciso ter esse tipo de vida, né? E, na verdade, ela já tem tudo, né? Ela já tem tudo. Então, assim, eu comungo dessa mesma visão. Eu acho que todo mundo precisa ter esse tipo de experiência, né? Isso é uma virada de chave, isso te faz, assim, crescer como ser humano, né? E principalmente para nós que temos esse coração, né? Eu digo que, assim, que as pessoas que têm esse interesse em viagens humanitárias, em que gostam de fazer isso, imagina você que rodou esse mundão aí, o quanto isso nos torna, assim, pessoas mais generosas, né? Consigo mesmo, né? De não exigir tanto, né? Com a vida, né? E esse desejo de fazer pelo outro, né? Esse desejo de agir pelo outro. Qual que foi a última que você fez? Você lembra, assim? A última que eu fui foi Papua Nova Guiné. Foi essa última que eu fiz. E você costumava ficar muito tempo? Como é que era? Geralmente a gente ficava entre 20 dias a um mês e meio. Nossa, então, é bastante tempo. É muito tempo. A Índia foi o maior tempo que a gente ficou, mas geralmente era no mínimo um mês. Porque assim, pelos projetos, e aí também tinha as gravações como era, documentário, tudo isso. Então, realmente as nossas experiências eram longas, porque a gente tinha que estar ali captando aquilo ali, né? Então, eu sou cinegrafista, diretor de fotografia, então toda vez que a gente estava ali, a gente tinha que realmente sentir e trazer a realidade de lá para cá. Porque o projeto nosso era realmente mostrar, né, e levar a consciência das pessoas que o mundo precisa de ajuda. Né? As pessoas precisam de ajuda. E aí a gente levava até um certo ponto para que virasse uma chave para as pessoas sobre o que você acabou de falar. Seja grato. A gente precisa ser grato naquilo que a gente tem. Eu não tenho tudo que eu gostaria. Tá ótimo. Seja grato.
se esforce, se desenvolva. Nós estamos num lugar que nós conseguimos nos desenvolver. E aí essas pessoas que estão em lugares que o desenvolvimento não chega lá. Então é uma realidade diferente. Então a gente tinha esse tempo porque a gente precisava realmente experimentar e trazer isso. E aí quando você volta, todas as chaves que você precisa virar lá, você vira. Então você volta vendo um mundo diferente, vendo as pessoas diferentes. Isso vai transformando, né? Isso vai... E aí parece um combustível, né? Quanto mais você vai, mais você quer ir. Quanto mais você tem experiência, mais você quer fazer. Mas não é porque você só quer fazer. É o que eu falei no começo. Você volta cheio. Você traz mais do que você leva, né? E eu costumo falar para todo mundo, vai. Quem nunca foi, vai. Ah, eu não consigo sair. Vai aqui. Vai entregar uma cesta básica. Começa aos poucos. Ah, e outra. Eu costumo dizer o seguinte, toda pessoa que sente isso no coração é porque ela tem algo com isso aí. Né? Eu vejo muito o Pablo falando lá, você precisa salvar o mundo, você precisa mudar um monte de coisa, acabar com a fome. Se você sente isso no seu coração, vai você e faz isso. Porque se está queimando no seu coração, se você tem esse chamado, se você sente isso forte, não é porque você tem que falar para outras pessoas que elas precisam fazer isso, mas você precisa viver isso, né? Então eu costumo dizer que o seu propósito você vai descobrindo no caminho, mas se você tem a energia ou aquilo tá te chamando, aquilo tá te conectando com aquilo, vai você e faz, não deixa pro outro, né? E assim, aí você começa a viver as coisas que são surreais. Eu ainda, próxima África, Kamizungu, se Deus quiser, eu já vou estar lá, já mentalizei, já é um projeto que eu e minha esposa já estávamos fazendo do ano passado, só que algumas coisas não deram certo. Por quê? Porque quando você vê um projeto desse tamanho que está sendo feito, não é porque a gente quer fazer parte disso, mas é o que eu vou aprender lá. O que eu vou tirar dessas pessoas. Porque é diferente você ir para um lugar que não tem essa estrutura, que está um pouco menor. Só que quando você vai, que né, a gente viu fotos, viu todos os vídeos, né, um desejo muito grande de estar e ir para lá, você consegue ver a mudança na vida das pessoas. Porque a mudança na vida das pessoas pode ter toda a estrutura possível, mas se você não vê, se você conseguir, na verdade, se você conseguir ver realmente as pessoas mudando, é o que te dá satisfação. É isso, você falou assim, uma coisa que a gente viu, a gente sabe um pouquinho da história, né, do Kamizungu, mas o que a gente identificou foi uma mudança de mentalidade, né? E como assim, é claro que não é uma coisa igualitária, não são todos que têm. Então, por exemplo, tem gente que ganhou casa, que ganhou fogão, mas o fogão é nojento. Por quê? Porque a pessoa ainda tem aquela mentalidade, ela não sabe que ela precisa limpar, que ela tem que passar um pano, que ela tem que passar, né? Então, tem gente que avançou, né? Com todo esse avanço, com todos esses benefícios que cada um de nós levou, que o Pablo levou para lá, mas tem algumas outras pessoas que ficaram estacionadas, né? Então, assim, essa é uma coisa muito, muito forte, assim, que a gente avaliou, né? E... sobre assim até a questão da higiene, né? Então assim muita gente dessa viagem que a gente fez levou produtos de beleza, né, de saúde, né, de higiene, e o povo falou, quando é que escova os dentes né, uma vez por mês. Eu falo, cara, uma vez por mês. São realidades muito chocantes com a nossa. E aí você vê também que daqueles é aquela coisa, né? Você está num lugar ali, uma minoria tem essa mudança de mentalidade, né? E aí fica aquele seu desejo de também acrescentar para que mais pessoas possam, né, viver aquilo que a gente está deixando lá, né? Você sabe, Igor, que a minha ida para o Kamizungu, ele só ativou aquilo que eu sempre tive no meu coração, né? Eu que trabalho com turismo, esse ano estou completando 30 anos, né, de algo assim que é uma paixão, que é proporcionar que as pessoas saiam do seu lugar comum e vão ter uma nova experiência, né? Eu sou uma colecionadora de experiências. E essa viagem, ela trouxe para mim assim uma visão de poder proporcionar isso que nós tivemos a chance de viver para outras pessoas. E aí a gente sabe que
hoje no Brasil, isso é feito muito por instituições religiosas, né? Sim. E a gente está num movimento, eu, você, né? Essa nossa frequência aqui, que é assim, é falar do reino de Deus, né? Sem levantar uma placa da igreja, né? Infelizmente, a religião que tinha essa função de religar, né? Ela não tem cumprido muito esse papel, né? E as pessoas também acham assim, ai, você é crente? Nossa, então você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode mais beber, você não pode... E a gente está numa frequência que não é sobre isso, né? Que é sobre a palavra de Deus. E isso é uma coisa assim que queimou no meu coração. E que bom a gente poder encontrar pessoas como você, né, que tem esse chamado, que viveu isso aí, que vive. Já deixa aí o convite, a gente tem uma viagem agora. Aliás, daqui a pouco a gente vai chamar o Danilo para fazer parte desse nosso bate-papo, porque a gente tem uma viagem já programada em parceria agora para o Camisunga, agora no final de maio. E a gente falou que nós vamos fazer pelo menos 2, 3 viagens pro Camisungo, né? Para continuar dando essa nossa contribuição. Então, vocês já são nossos convidados. Legal. Vai ser um prazer levá-los para lá. E quero te convidar aqui oficialmente para que você traga outros lugares para que a gente possa realmente desenvolver uns projetos, né? Independente de placa de igreja, né? Que a gente tem aí alguns líderes, inclusive, no nosso meio, que pode também abraçar essa causa e a gente poder transbordar e oferecer isso para as pessoas, né? Eu acho que o mundo está precisando disso, de conhecer outras realidades. A gente não pode passar aqui a vida achando que tudo se resume a esse nosso mundinho aqui, né? Sim. Acho que a nossa mensagem é muito maior, né? Eu acredito assim, o trabalho de instituições religiosas, eu sou muito a favor, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira. O A para mim é diferente. O A para mim significa uma coisa, para você o B que faz mais sentido. Então eu acredito que sim, as pessoas elas precisam se identificar com alguém ou algo, tá? Mas o que eu vejo que nós estamos vivendo hoje, eu já tive, enfim, aí já é um assunto mais religioso, mas já senti o chamado de pastor, mas hoje eu vi o Pablo falando no Primícias que ele foi chamado para fora. E é realmente aquilo que eu senti lá atrás. Nunca deu certo, algo chamado que eu já tive, mas hoje eu entendo por quê. Porque é muito mais além de você entregar uma mensagem, é muito mais de você entender qual que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, quando você fala, às vezes, de levar... Eu vou estar envolvido em projetos, até mesmo de igrejas, porque eu nunca deixei de ir, nunca vou deixar. Mas é diferente um pouco a visão do que a gente está vivendo hoje, né? Hoje as pessoas elas precisam entender algo. E é por pouco tempo que a gente tem para fazer isso, tá? Eu falo porque estudo bem a Bíblia. Então é por pouco tempo que a gente ainda tem essa liberdade de levar o quê? Desenvolvimento, visão para essas pessoas. Daqui a um tempo, como foi falado hoje, não vai ter mais isso. Então assim, quando essa chave vira que o reino... As pessoas precisam entender o que é o reino, elas não precisam entender o que é uma religião. A religião vai fazer parte delas o que elas decidirem. Só que elas precisam, antes de tudo, entender que é o reino, tá? Eu vou falar por mim mesmo, só que eu não vou entrar nisso. Uma outra hora a gente pode falar isso sobre o propósito. Eu vivi na religião por quase toda a minha vida e eu cheguei a sair disso. Por quê? Porque eu tinha uma visão diferente, né? Então você acaba tendo uma experiência diferente. Então, com a visão que nós temos hoje, o foco é o quê? O foco é você levar uma visão para essas pessoas, porque elas podem viver algo diferente, elas podem se evoluir, elas podem criar riquezas, elas podem ter uma mentalidade diferente, elas podem sair do zero, né? A gente fazia poços também, né? A gente fez alguns poços lá na África. E você vê que as pessoas, pelo mínimo que elas têm, elas são gratas. Só que se elas conseguirem converter isso, se elas conseguirem colocar essa energia em uma evolução que elas não tiveram lá atrás e já vem de gerações, elas vão ser um povo tão forte, mas tão forte, porque quanto mais você passa dificuldade, problema, eu vou falar por esses lugares específicos, África, Nordeste e outros lugares, se tornam pessoas fortes. E se tornam pessoas fortes para o tempo que a gente vai viver. Né? Então eu tenho essa visão de que esse propósito, essa maneira que essa mensagem, digamos assim, está sendo entregue para essas pessoas, são elas que vão fazer a diferença. Por quê? Porque são pessoas sofridas que mesmo com o sofrimento que elas carregam, elas são gratas. Então a hora que a chave dessas pessoas,
enfim, mundo, desses países, desses lugares virar, e eles entenderem realmente quem eles são, o que que eles já carregam dentro deles, você vai ver a diferença que essas pessoas vão fazer no mundo e naquilo que a gente acredita que tá para acontecer. Então, vão ser pessoas fundamentais para entregar esse reino que a gente está vivendo, essa mensagem que a gente está tanto falando. E aí você, assim, é algo surreal que vai acontecer. Eu acredito muito nisso, Igor. E acredito, assim, que esse é um chamado, né? Que por mais que a gente tente recrutar, esse é um chamado que nasce no coração de cada um de nós, né? E talvez você só vai saber que você tem esse chamado o dia que você viver isso, né? Então, assim, eu já sabia. Eu falei, eu tenho certeza que o dia que porque por conta das experiências do Nordeste, né? E a gente que tem essa empatia, esse coração, né? A gente já tem isso lá desde a infância, né? A gente já carrega isso. Mas depois que eu vivi, aí aquilo falou, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Vira a chave. Vira a chave. O que eu costumo dizer é o seguinte: na verdade, nós somos treinados, né, pelo mundo, pelos nossos pais, por tudo aquilo que está ao nosso redor desde que nós nascemos, a viver coisas que nós nunca fomos nem planejados ou sonhados que nós fazemos, que nós deveríamos fazer. Por que eu falo isso? Já estava no seu coração viver isso desde pequeno. Isso você já carrega, que foi algo colocado no seu coração e você já tem isso dentro de você. Só que, todas as circunstâncias da vida, a gente é levado a viver outras coisas. A gente carrega coisa que nós não deveríamos carregar. Nós queremos viver situações que nós nunca fomos nem... não era nem pra gente passar perto dessas situações. Enfim, tudo aquilo colocam na nossa cabeça que a gente precisa fazer, conquistar... enfim, a gente cria um fardo muito maior para nós do que realmente deveria ser. Talvez se lá atrás você já tivesse entendido essa mensagem que hoje você está entendendo, que você está vivendo, e tá tudo bem entender agora, tem todo o tempo debaixo do sol, tem o seu tempo certo. Então, você já poderia estar vivendo aquilo lá atrás. Só que quando você vive, é por isso que você falou isso, quando você vive algo que realmente vira a chave para você, você fala assim... agora eu não tenho como mais largar isso. Exatamente. É o que você já deveria fazer isso lá atrás. Exatamente. E aí quando você começa a viver isso agora, tipo assim, se torna algo que você não para mais. E não tem como mais você parar. E você quer acelerar, né? Você quer acelerar porque você sabe que você precisa. Isso é uma coisa que vai te fazer um bem muito maior do que qualquer outra situação. Assim, só um comentário sobre isso que você falou. E não é que vai te fazer um bem. Na verdade, você já era para estar fazendo isso desde que você nasceu, desde lá de trás. Então, as pessoas costumam falar isso, né? Ah, vai te fazer um bem. Não é que vai fazer um bem. Na verdade, que lá atrás você já foi programada, você já carrega isso dentro de você e você se descobriu agora. Então, agora a vida começa a fazer sentido. É verdade. Você sabe que é no caminho que você descobre o seu propósito, né? Por isso que você tem que estar em movimento. E o projeto, né, o Viagem no Propósito, ele fala muito sobre isso. Sobre a importância de você estar em movimento. Eu costumo dizer que nós não somos árvores. Deus não nos fez árvores plantadas, grudadas. Apesar de que ele fala que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros que dá fruto no tempo certo, né? Mas ele nos fez para estar em movimento. Aliás, todos os principais personagens bíblicos, eles no movimento é que eles descobriram, inclusive, o propósito deles, né? Então, assim, a importância, né, de você estar em movimento. O movimento traz transformação, né? É uma transformação da alma, uma transformação, né, do espírito e que te ativa, né, justamente com isso, com o seu propósito, com aquilo que Deus colocou já no seu coração. Assim, cada um de nós acaba identificando, mas você tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento, né? E é uma coisa assim, até hoje no culto das primícias aqui com o Pablo, ele falou, não é o quanto você tem, é o quanto você está disposto a estar em movimento. Sim. Né? Porque o recurso ele vem, mas você tem que estar disposto, né? E eu como agência, né, a gente tem a Kingdom Viagens, a gente recebe muito isso das pessoas falam, é muito caro viajar. Você falou, cara, não é caro. Não é caro. Vamos começar por uma viagem mais curta? E quando a pessoa sai da sua casa e tem a primeira experiência, ela nunca mais para, né? E aí ela começa com uma coisa pequena e depois ela vai querendo alcançar níveis maiores, né? Isso, exatamente o que eu ia falar agora, né?
Se a pessoa hoje, ela tá vendo que ela fala assim, eu sei porque as pessoas falam, né? Ah, isso tá muito caro, isso não tá para mim agora. É porque ela ainda não tá preparada para esse tipo de energia que ela vai levar. Então, assim, se tá caro, não tem problema. Talvez você não tá no tempo de colocar essa energia, né? Todo mundo fala, né, que o dinheiro que você tem, aquilo que você possui, ele é simplesmente energia para você contribuir com o que tá ao seu redor. Então, se você não tá preparado para isso, não deixe de fazer. Comece perto, comece com uma cesta básica, comece com 2, comece indo numa comunidade, comece indo dentro do Brasil. O Brasil precisa também tanta ajuda. É verdade. Então, comece aonde você consegue. É que nem riqueza. A riqueza, ela é a mesma coisa. Ah, eu não consigo fazer 1 milhão. É porque você ainda não está preparado. Você ainda está num ponto de crescimento. E essas viagens eu costumo dizer que são as mesmas coisas. Se você ainda não está pronto para ir para um lugar assim, financeiramente falando, é porque talvez a sua energia ainda não está preparada para ver isso. Você não está pronto para isso. Porque assim, é o que eu falo. Se você vai para um lugar desse e você não está literalmente preparado, você vai ter um choque muito grande. Então você vai é o que eu falo, vai trazer, você sempre traz muito mais do que você leva. Você sempre traz muito mais do que você vai levar e você acha que você vai fazer lá. Então é importante as pessoas estarem preparadas para isso, né? É importante as pessoas entenderem que é tudo um processo. A vida é um processo. A gente está aqui todo dia o quê? Aprendendo. E o propósito é o que você falou. Na Bíblia, se você parar para ler e você se aprofundar, todos os milagres, todos, tinha que estar acontecendo alguma coisa. Nunca aconteceu do nada, nunca aconteceu um do nada. Hoje a gente costuma falar muito, né? Os do nada de Deus. Nada, não é do nada. Algo tinha que estar acontecendo. Um movimento. Era sempre no movimento, né? Isso, é o movimento. Por quê? Se Deus fez a terra, se Deus fez tudo que a gente vive hoje, o ar não fica parado, o ar tem sempre movimento. Água represada estraga. Ela sempre está em movimento. Nós não conseguimos ficar parado, a gente adoece. Então, tudo precisa estar em movimento. Se você não está em movimento, você não vai entender o próximo passo. O que teria graça na vida se você soubesse o próximo passo? Né? Se o discípulo fosse descer do barco para andar na água, se ele já soubesse certinho o que ia acontecer e não tivesse o foco, imagina, eu vou simplesmente andar pela água, andar em cima das águas e pronto. Então, a gente precisa ter essa visão de que tudo vai acontecer no movimento, na hora certa. O que a gente não pode fazer é parar. É aquela frase clássica, né? Você dá um passo que Deus vem e põe o chão, né? E a fé é isso, né? É o desafio de você sair. E eu costumo dizer isso, né? Se disponha a sair do seu comum, né? Se disponha a viver outras realidades, a conhecer outras pessoas, a comer a experimentar outros sabores, né? A graça da vida é essa, né? Afinal de contas, a gente só tem essa vida. O mundo, nessa criação toda de Deus, ele é maravilhoso. Você tem muito para receber de outros lugares e muito para dar para outros lugares. Né? Então, realmente, e eu vou te dizer, e é no movimento que você também tem mais chance de encontrar com Deus. Sim. Né? É interessante, porque você está no inesperado, né? Naquilo que te põe num desafio, que te traz uma insegurança, é que você tem a maior chance de... Eu tenho histórias, assim, que a gente fala de cristocidência, né? Ou deusidência, né? Porque são coisas assim que você fala, gente, mas como é que pode, né? Eu tô lá em tal lugar, aí vem uma pessoa, não sei se você já passou por isso, mas você está num lugar super diferente, né? Fora da sua realidade ali cotidiana, e de repente vê uma pessoa que, né, se conecta com você, que você fala, gente, que coisa impressionante, né? A energia, né? A energia é muito forte. A energia. Eu falo assim, ó, se eu não tivesse saído do meu lugar comum, hoje eu não teria um filho, né? Eu conheci o pai do meu filho numa viagem bonita no Mato Grosso do Sul. Eu conheci ele, que era de Minas, e aí nós fomos nos conhecer no Mato Grosso do Sul, namoramos, casamos, então meu filho é fruto de um movimento. Né? Se eu não tivesse feito esse movimento, eu não teria hoje, que é meu maior tesouro, né? É o meu filho. Então, assim, quanta graça há no movimento, né, Igor? Eu costumo dizer o seguinte, você falou sobre fé. A fé, você quer ver o tanto de fé que você tem? Vá para uma viagem dessa. Porque é o seguinte, a fé, ela é você acreditar naquilo que você não vê. É você acreditar naquilo que você não toca. É você acreditar naquilo que você não ouve. Então, vá para uma viagem dessa, sem esperar nada, sem programar nada,
simplesmente pronto para viver aquilo que você vai viver lá, é o exercício da fé, eu costumo dizer. Por quê? Se você vai com um roteiro certinho, todos os passos, os lugares que você vai visitar, tudo, é simplesmente um destino que você foi. Agora, vai sem programar. É na hora que você vai ver, é na hora que você vai ter a experiência. Então, a fé é isso. A fé é você ir, você sem saber aquilo que vai acontecer, o que você vai pisar, o que você vai comer, como é que vai ser, se você vai entregar, vai receber, é o exercício da fé. Então, uma viagem assim, eu costumo dizer isso, tipo assim, você vai ver, você vai realmente colocar a fé para funcionar. Em prática. E aí você vai ver o tanto de fé que você tem. Porque incrível. é surreal. E sim, você precisa estar em movimento, as coisas só simplesmente vão acontecer. Você vai conhecer pessoas, você vai conhecer lugares que vão transformar a sua vida, você vai ter ideias, né? Você vai ver um mundo diferente, você vai ver, você conheceu o pai do seu filho, tudo, então mudou a sua vida. Então, às vezes, até o destino que você vai mudar o próximo. Totalmente. O lugar que você vai te dar um outro caminho. Ah, eu acho que eu vou ser, sei lá, vou usar um exemplo, vou ser médico. Você vai para um lugar desse, você vai voltar, não quero mais ser nada disso, eu vou ser outra coisa. Exatamente. Então, é esse movimento, é o que todo mundo que a gente está vivendo próximo hoje fala, né? O seu propósito, tudo aquilo que você precisa fazer, você só vai descobrir no caminho. Não se preocupa com o caminho, só vai. Né? Dá o passo e deixa acontecer. Deixa acontecer, é isso mesmo. Igor, muito bom conversar com você. Eu quero aproveitar esse nosso papo aqui sobre viagens humanitárias e chamar o Danilo. Será que ele está por perto aí? Cadê o Danilo? Cadê o Danilo? Foge não. Vem. E aí? Seja bem-vindo. E aí, irmão? Senta aí, puxa a cadeira e vamos bater esse papo. O Danilo, que também teve a honra de estar conosco nessa viagem para a África, na caravana aí do Pablo Marçal. Nós fomos em dezembro, né, Danilo? Sim, foi uma viagem incrível, foi fantástico aquilo. Eu falo que muitas pessoas falaram isso, né? A gente acha que foi lá para ajudar, mas na verdade os verdadeiros ajudados fomos nós, né? Eu escutei, eu estava ali nos bastidores, eu ouvi vocês falando da parte da casa de zinco, enfim. Tem uma cena, naquela parte de baixo lá, Paulo, eu entrei numa casa que era um pouco desse tamanho aqui do estúdio. E uma mãe morava com 4 crianças nessa casa. Ela tinha um colchão, ela tirava esse colchão de manhã para ficar com os 4 filhos dentro da casa, que tem uma sensação térmica de 65 graus. E ela tinha 2 latinhas, assim, que era o fogão dela. Eu gravei bem aquela imagem já queimada, não sei se ela usava alguma espécie de carvão para poder fazer a comida, e as crianças urinavam no chão. Então elas dormiam no espaço que elas urinavam e ficavam ali naquele dia. Meu Deus. E você falando sobre cristocidência, quando eu saí dessa casa, eu fiquei bem impactado. Eu fiz amizade lá com uma pessoa chamada a doutora Patrícia. Quando eu saí dessa casa, eu falei, Paty, eu acho que eu não estou preparado para ver isso. Foi uma das cenas mais impactantes que eu já vi na vida. E aí eu comentei com ela, nesse momento eu olhei para cima, eu falei, Deus, como é que pode pessoas viverem desse jeito? Eu falei, eu gostaria que meus filhos vissem isso. E nesse momento uma criança pegou na minha mão. E a doutora Paty falou assim, como você chama? Aí ele falou, Enzo. É o nome do meu filho. Uau, meu Deus. Aí naquele momento eu comecei a entender que eu não estava ali para... Foi realmente uma cristocidência. Eu comentei com a Jaque, eu falei, Jaque, quantos Enzo tem aqui na comunidade? Ela falou, tem 2. Meu de Deus. 1.100 crianças. Caramba. Aí ali eu comecei a entender qual que era o propósito daquela viagem. Você sabe que lembrar um pouquinho de tudo isso assim, me traz uma emoção muito forte, né? Eu também tive uma situação muito semelhante a essa, de um menino que, como eu falei, né, era 1.000 e tantas crianças, Sim. né, e eles ficavam soltos e parece que nós éramos escolhidos, assim, por eles, né, não era nós que falava, vem cá você, não, eles nos escolhiam, né. E numa dessas, assim, chegou um menino e falou assim, eu posso ler um poema para você? Né? Porque daí começou aquela coisa de vamos incentivar o empreendedorismo, então a gente não está aqui para te dar nada, né? O que você tem para me oferecer? E a gente começou a falar sobre vender, faz um artesanato, conta uma história, né? E aí um deles chegou e falou, posso ler para você um poema? Eu falei, claro. Aí ele leu um poema para mim, achei super bonito. Eu falei, você quer me vender esse poema? Ele falou, quero. Eu falei, como é que é o seu
nome? Ele falou, Alexandre. O nome do seu filho. O nome do meu filho, né? Então, assim, são umas coisas que você fala, meu Deus. E você sabe que ele manda mensagem para mim, né? De vez em quando. Aliás, Danilo, conta um pouquinho desse trabalho que você faz. Eu não sei se você sabe, mas o Danilo, ele mexe, né, com marketing digital. Aliás, Sim, esse sim. nosso espaço aqui é do Danilo. E aí o Danilo tem contribuído demais com o Camisungo. Conta um pouquinho, Sim. Dan. No segundo dia, o Pablo ele fez uma palestra lá e ele deixou bem claro que a gente não foi lá para se divertir, para nada. A gente foi para trabalhar e para entregar o nosso melhor. Então, tinham pessoas que iam para construção, para agricultura, uma série de coisas. Eu falei, o que, que eu vim fazer aqui? E, para minha sorte, o Pablo falou assim, eu acabei de entregar um laboratório com 17 computadores. Aí eu falei, opa, minha área. Aí eu fui lá, eu conheci o supervisor ali do laboratório e falei, olha, eu gostaria de ensiná-los a fazer cortes do próprio Pablo, até para eles poderem aprender a engajar a conta rápido, porque quando você tem um Instagram engajado, você consegue colocar produtos à venda e monetizar. Então, eles podem monetizar em qualquer parte do mundo. Então, eu pedi que reunisse ali 7 crianças que eu iria me comprometer em adotá-los digitalmente para ter aula um dia com cada um da semana. Só que na primeira aula apareceram 22 crianças. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí apareceu a Úrsula, o William, o pessoal para me ajudar. Eu falei, vamos dar aulas para essas crianças. Só que quando a gente foi dar aula, desses 17 computadores, eles tinham apenas 5 megas de internet. E com 5 megas não daria nem para fazer o download dos vídeos para fazer os cortes. A gente fez uma vaquinha ali com o pessoal, mas acabou aparecendo o Alê. O Alê doou a Starlink. Quando eu voltei para o Brasil, a gente mandou essa Starlink para lá. Então, hoje a gente dá aula todos os dias na África para essas crianças. E eles estão aprendendo lá a fazer cortes de vídeo para poder monetizar. A gente está até com uma ideia, o projeto chama Camisungo Conectado, que é o nome que a gente deu. Top. E a gente está até com uma ideia de presentear o melhor até o final do ano, de conhecer o Brasil, porque eles gostariam muito de conhecer aqui. Então, a gente vai fazer tipo uma maratona ali, alguma gincana, alguma coisa, para quem tiver mais número de visualizações, para a gente trazer, para passar uma semana aqui com a gente no Brasil, conhecer o Brasil. E assim, eles são incríveis. Por mais dificuldade que eles passem, são pessoas extremamente gratas, né, Paulo? Como é incrível aquilo, cara. Você dá bom dia, eles respondem bom dia, obrigado. É muito... E assim, Paula, é muito importante ele falar isso, porque é o seguinte... A terra lá jogou água, nasce. As pessoas, elas possuem uma energia, uma vontade de aprender muito grande. A única coisa que elas não possuem é a direção ou a instrução para fazer o que elas precisam. E é lógico, pelo país, né, viver o que vive, você faz um buraco, um poço, é só jogar água e assim, a terra é boa. E a mesma coisa com as pessoas são boas. Né? Sempre tem os dois lados, mas claro, a grande maioria, o coração dessas pessoas é surreal. Tipo assim, você fala assim, o meu coração, em achar que eu vou lá e vou ajudar, não. As pessoas têm um coração 100 vezes mais grato, mais amoroso, mais aberto para aprender do que a gente imagina. É isso mesmo. Eles são muito gratos. Teve alguém lá que fez aquela coisa de argila lá, estimulou o empreendedorismo. Eles começaram a construir umas câmeras de argila para vender para as pessoas mesmo. A galera acabou trazendo. E ali bem no final, quando a gente já estava para vir embora no último dia, o grupo voltou em dois... um pessoal voltou acho que na sexta, outro no sábado, não foi, Paula? Eu não fiquei para o final, acabei voltando um dia antes. E ali no final tinha um rapaz que me entregou um bilhete, que ele falou que ele era barbeiro, que ele precisava de 40 mil kwanzas. Kwanzas, né? E aí eu falei assim, olha, tá acabando o meu dinheiro, mas eu vou te ajudar com o que posso. Aí no final acho que tinha sobrado uns 35 mil, alguma coisa. Eu não me recordo, faltou alguma coisa. Ele ficou extremamente grato. E aí acabou o dinheiro. Eu subi no ônibus, tava para ir embora. E na hora que eu tava para ir embora, veio uma pessoa assim com um vasinho de argila com a flor. Aí eu até falei para ela, falei, me perdoe, acabou meu dinheiro, não vou poder te ajudar. Porque você teria que trocar mais dólares, enfim. E ela falou, não, eu não tô te vendendo, eu tô te dando. Muito obrigado por tudo que você fez. Aquilo ali... me quebrou assim que eu voltei, eu falei, cara, né? transformado, assim, cara. A gente teve esse privilégio, né?
Aquilo foi surreal, cara. Foi surreal aquela viagem. E como cada um pôde deixar um pouquinho de si, né? Eu imagino para você, assim, o sentimento, né? Porque para mim eu fiz a minha parte, né? Hoje é um projeto de vida, né? Inclusive junto com você, que é meu parceiro aí, junto com a Kingdom Viagens. Mas o quanto é gratificante você ainda poder ter esse contato com eles diariamente, né? Hoje mesmo, no dia de hoje, eu estava alinhando com o supervisor de lá, o Leonel, porque a gente está com uma diferença aí por causa do fuso, e eles estudam à tarde. Então, pegava um pouco da tarde, a gente está fazendo esse ajuste. E para não prejudicá-los, eu me propus a fazer mais cedo as aulas. Eu vou seguir por 2 meses praticamente sozinho, porque o pessoal aqui da empresa se comprometeu cada dia da aula, só que eu queria fazer dentro do horário deles. Então, por 2 meses eu vou segurar eu e a Úrsula lá, às 7 horas da manhã, dando essa aula para poder continuar. Porque, assim, eles são muito pobres. Então, se você consegue entregar a mentalidade de que ali empreendendo no próprio Instagram eles conseguem faturar 10, 15, 20 mil reais e levar esse dinheiro para o país deles, muda toda uma situação. Nossa. É surreal a falta, a escassez que tem lá. Mas eu acho que vai conseguir mudar o cenário daquele... E você já tem visto, assim, né? Claro que é um projeto recente, né? Se a gente pegar de dezembro para agora, é um curto tempo. Mas você já tem visto o resultado dessa sementinha aí que vocês plantaram? Sim, a evolução deles... Hoje eles já estão conseguindo fazer corte sozinho. É bem gratificante. Caramba. É rápido assim. São pessoas que buscam conhecimento. Eles estão abertos. A sede, né? Eles estão abertos. E outra... aqui no Brasil, vou falar desse jeito porque a realidade, no mundo inteiro, mas aqui eu vejo um pouco mais forte isso. As pessoas não dão valor no que vem fácil. É verdade, tem toda a razão. Lá, eu vou falar Kamizung e África, assim, né? A África, as pessoas buscam aprender e elas são gratas. Então, o que ele está fazendo agora... é algo que, assim, as pessoas, elas são gratas, elas têm sede. A única coisa que elas não têm é condição. Mas quando você começa e você mostra, as pessoas, eles absorvem, né? Como se fosse uma esponja. Isso que eu ia falar, uma esponja. Então, o resultado, tipo assim, eu não sei como é que tá sendo a experiência, mas a gente também fazia a mesma coisa em ensinar as pessoas locais. É como uma esponja. E pergunta, e tá em cima. E às vezes, assim, para quem não tá acostumado... eu quero saber, eu estou em cima, eu como... Eles mandam mensagens todo tempo, perguntando. Eles perguntam para mim, e aí, tia Paula? Eles me chamam de tia Paula, quando é que você vem para cá? Outro dia eles me ligaram, eu falei, gente, eu não posso entender que eu estou numa reunião. Não, gente, só quero saber como é que você tá, sabe? E a gente fica até constrangido, né? E aí, eu acho que aí vem essa coisa assim eu preciso fazer mais, né? Existem pessoas com sede, né, do nosso conhecimento. A gente acha que aqui a gente está, né, fazendo alguma coisa, mas na verdade o pouquinho que a gente faz para lá, né, isso alimenta, né, sacia e deixa eles com vontade de mais. E como é bom, né, você poder fazer por aquelas pessoas que querem mais, né? Porque é como você falou, me desculpa, mas aqui no Brasil, às vezes a pessoa até não dá valor, né? Às vezes você dá até no trânsito, às vezes você dá alguma comida, a pessoa olha e joga pro canto, não é? Não sei se é uma visão minha, né, das situações que eu enfrentei, mas enfim. Durante a viagem, eu recebi diversas mensagens em algumas contas do Instagram, porque eu estava fazendo um documentário daquilo tudo, e as pessoas falavam assim, vem ajudar aqui no Brasil, a Paraíba, não sei o que lá, tá todo mundo precisando. O Pablo, ele já tem projetos no Brasil, mas não é isso. O que as pessoas não entendem, o Pablo, ele falou uma coisa lá, durante uma palestra, que aquilo marcou e mudou a minha mentalidade. Ele falou assim, gente, nós tiramos essas pessoas daqui para levar para o nosso país e escravizamos eles. Então, eles construíram o nosso país. Então, a gente tem uma dívida com esse povo. Então, a partir daí, hoje eu entrego o que eu tenho de melhor do meu conteúdo para eles, porque a gente tem essa dívida e a gente tem que pagar essa dívida com esse país. E eles são muito, muito, muito gratos. O tempo todo. O tempo todo.
Eles praticam a gratidão. E isso é interessante, Danilo, porque essa questão da gratidão, né? Essa questão desse calor, você deve ter vivido isso, ela é em todos os níveis, né? A gente foi em palestras lá com o Pablo, né? Em universidades, a gente teve ali com autoridades, com prefeitos, Sim, né? E governador, a gente, né? O Pablo tem todo um métier ali político, né? E como essas pessoas, até de um cargo, né, alto, como eles são gratos, Sim. né? Como eles são receptivos nesse sentido de que bom, façam parte, né, de nos trazer nesse pertencimento, sim. né? Então, assim, muito diferente daqui, né? Me desculpa, assim, porque eu tive situações, por exemplo, na Bahia, né, de querer levar projetos para a Bahia, em cidades muito pequenas, não vou citar o nome da cidade aqui, mas que o prefeito, ele olhou o meu currículo, ele falou assim, eu falei, não, olha, porque eu já tenho essa experiência, ele falou assim, se é mulher, é só mais um currículo, e rasgou na minha frente. E aquilo eu fiquei chocada, eu falei, gente, o que é isso? O cara é coronel ainda, entendeu? É uma região ali, né, onde ainda tem alguns coronéis, né? E eu fiquei arrasada, eu fiquei muito mal com aquilo, né? E aí eu falei, putz, mas se ele, em pleno século XXI, ele trata uma pessoa assim, você imagina o cara que não tem instrução nenhuma. E você só queria plantar a semente, né? Era só o início. Né? Poderia tornar uma coisa bem grande. Exatamente. Mas assim, eu acho que já mudou, né? Eu saí da Bahia em 2008, eu acredito que as coisas já tiveram aí uma melhora muito grande. Esse prefeito, eu sei que ele não está mais por lá, né? Era uma pessoa bem retrógrada, assim, era um coronel mesmo. Mas eu estou trazendo isso para uma coisa, né? Um prefeito do interior da Bahia e talvez um governador do estado na África, né? Como tem uma outra visão, né? Sobre a nossa intenção de somar, né? De semear, de colaborar, né? Então, como realmente isso que você falou é a mais pura verdade, né? E é isso que move a gente, né? Que você fala, cara, é para lá que eu quero ir. Eu espero que a gente traga outros projetos, né? Eu tenho a grata satisfação, o prazer e o privilégio de trabalhar com aquilo que faz o meu coração vibrar, que é poder organizar viagens, né? Isso para mim assim, eu não poderia ter escolhido algo melhor. Eu não sei se foi o que eu escolhi, foi Deus que me escolheu, eu não sei como é que é. Foi escolhida. Se eu fui escolhida, né? Mas assim, depois dessa viagem, né, fica muito claro assim que se eu posso escolher, eu escolho, né, trabalhar para levar o reino, né, o reino de Deus, independente de placa, né, de levar o amor de Deus, de semear pelo mundo afora e de poder proporcionar isso para as pessoas, que elas vivam essa experiência, que elas colecionem esses momentos, né? O que eu falo para as pessoas, assim, muita gente me pergunta, né, depois que a pessoa descobre que eu vivi tudo isso, eu costumo dizer o seguinte, tem muita gente que eles talvez não consigam ir, tem outros que não querem, mas ajude de alguma maneira. Porque assim, se você não pode ir, patrocine um projeto. Boa. Se você não pode ir, patrocine uma viagem. Boa. Se você não tem o tempo, se você tá corrido, se você tá... eu não me identifico com isso, eu acho que isso não é para mim agora, mas eu posso ajudar financeiramente um projeto, uma viagem. Então patrocine outras pessoas para estarem lá. Porque hoje não, né? Existem pessoas que vão se dar bem com isso, existem pessoas que não. Mas tem pessoas que têm o financeiro para patrocinar isso, tem outras que não. É verdade. Então é simplesmente você entender aquilo que você foi chamado, para que você foi... Dentro dessa realidade, como é que você pode contribuir? Exatamente. Né? Porque assim, é o que eu falo, tem gente que não vai ter tempo, tem gente que não vai ter o valor, mas tem gente que tem o tempo e não tem o valor. E até aquilo que você colocou, né? De repente, empresas, né, que estão por aí querendo oferecer para os seus funcionários, né, uma experiência diferente, né? E eu falei isso para você, a empresa que quiser ter uma mudança grande dentro da sua empresa, dos seus colaboradores, daquilo que eles vivem, da realidade que eles vivem, planeje uma viagem dessa. Uau! Sabe por quê? Porque é o seguinte... Quando você sai da sua zona de conforto,
Quando você sai do seu lugar, que você está acostumado ali a conviver com as mesmas pessoas todos os dias, fazendo as mesmas coisas, muita coisa acaba passando batido. Então, às vezes, você cai numa rotina que essa rotina já não te faz mais sentido, às vezes. Aí você pega um grupo de pessoas que vivem uma realidade, você desloca ela para outra, para uma outra realidade, para uma outra experiência. Você vai, assim, eu pago para a empresa que não tiver uma mudança, eu pago o retorno. Se essa empresa não levar um grupo para um lugar desse, viver aquilo ali e o grupo inteiro vir mudado, vir transformado. Tem uma metanoia, né? Total. Ressignifica. Porque às vezes as pessoas, assim, hoje em dia a gente está enfrentando um problema muito grande de mão de obra e de empresa. Quem tem empresa sabe o que está passando. Só que para quem tem e quer mudar e quer mostrar um objetivo diferente, se você leva um grupo para um lugar desse e a pessoa entende tudo aquilo que ela já tem, tudo aquilo que ela já tem em mãos, ela já tem a sabedoria, a tecnologia, e aí você leva um grupo para esse lugar, a pessoa fala assim, é o que eu te falei no começo, a pessoa vai se sentir bilionária, ela vai vir mesmo. Grata, ela vai vir mudada, ela vai vir querer fazer mais, ela vai vir entendendo que, tipo assim, uma pessoa que dorme no chão, que faz xixi no mesmo lugar, que tá ali, come daquilo ali, e enfim, vive, quando vê isso aí, da maneira que volta, né? Eu falo pra você, eu sou o cara que mais chorava atrás de uma câmera. Por quê? Porque você tá vendo ali, você fala, cara, hoje eu tenho filhas, né? Eu tenho 2 filhas, hoje eu falo assim, eu pego às vezes alguns vídeos assim, eu mostro para minhas filhas. Minha esposa não gostava muito não, mas eu faço para trazer a realidade. Eu falo assim, filha, você não come um tomate. Tem criança que daria tudo para comer um tomate. Então, assim, é surreal. Então, eu sou um grande incentivador, apoiador, vou estar junto, vou estar fazendo. O que eu consegui fazer, eu vou estar fazendo. Por quê? Porque eu vivi isso durante anos da minha vida. E você sabe o poder que há de transformar, né? Do que essa vivência pode transformar. Eu quero agradecer ao Igor. Danilo, você vai ter que voltar. Tá bom? Nós vamos voltar aqui. Nós vamos voltar porque nós vamos fazer aqui um programa especial de Camizungo, né? A gente vai fazer um bate-bola, talvez um talk show aqui sobre o Camizungo, né? Você é nosso convidado para participar também. Já quero deixar aqui as portas abertas para a gente fazer projetos juntos, para a gente caminhar juntos nesse sentido, né? Eu acho assim que a gente está unindo propósitos. E é assim, né? São pessoas que têm realmente um coração que queima, né? Para esse tipo de ação. Então, nós vamos aí de volta aterrissando e quero pedir para que vocês deixem uma mensagem final, tanto o Danilo quanto o Igor. E aí, pode deixar o seu recado. Vamos lá. Nos últimos anos, eu aprendi com um mentor, Thiago Rocha, né? Andei junto com ele, que o problema não é o que os maus estão falando, mas é o silêncio dos bons, né? Ele fala muito isso, você vai ver ele falando muito isso, eu aprendi isso. Só que eu quero deixar a seguinte mensagem, o problema não é o que os maus estão fazendo, o problema é o que você está deixando de fazer. Então, quando as pessoas entenderem que aquilo que elas estão deixando de fazer, aquilo que elas estão deixando de entregar, a experiência que elas estão deixando de passar para as pessoas é o que vai fazer a diferença, né? Então, eu sempre trago o que ele falou para a minha realidade. Então, tudo aquilo que eu estou deixando de fazer é o que vai causar um impacto lá na frente. Então, o que eu quero deixar a mensagem para você é essa. O que você está deixando de fazer? O que você está deixando de entregar? Que você já carrega, está dentro de você, você já sabe. Mas muitas vezes você está aí, todo bloqueado, todo cheio de coisas que você não quer entregar aquilo que você já sabe, que você foi chamado para entregar. Então, a pergunta que eu gosto de deixar perguntas. O que é que você está deixando de entregar ou de fazer para que transforme a vida das pessoas? E é o que a gente falou aqui o programa inteiro. Você não vai transformar a vida das pessoas, você vai trazer uma transformação para você mesmo. Então, pare e pensa nisso aí. O que é que você está deixando, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Boa. E aí, Dan? Eu diria que você tem que perfurar qualquer camada do seu cérebro que impede você de crescer, de prosperar. E a verdadeira prosperidade está no transbordo. É quando você oferece para as pessoas o que você tem de melhor. O que sobra em você que você pode entregar para outras pessoas. Então, quando você passa a entregar o seu melhor para as outras pessoas, a galera fica focada na grana, em tudo, mas Deus ele te acrescenta na medida que você entrega para os outros filhos dele. Eu acho que esse é o grande lance. Esse é o grande lance da vida, é o transbordo. E quando eu entendi isso, o jogo, pelo menos da minha vida, ela mudou. E é isso que a gente aprende.
É aquela história, sua condição não muda seu futuro, mas sim a sua decisão. É assim, já deixo até aqui gravado aqui. Conta comigo, se precisar dar aula lá às 7 horas da manhã, 5 horas da manhã. Opa, seja bem-vindo. Pode estar com a gente aí, que eu sou da madrugada, né? Vamos começar amanhã já? Bora, só já vou fazer a primeira aula. Caraca, que conexão aí sim, hein, gente? Estamos precisando. Então, e vamos deixar já então essa possibilidade, se você tem isso, desse desejo no coração de ajudar uma comunidade à distância, né? Quem sabe seja a primeira ação e depois você possa ir conosco para Camisungo. Nós estamos aí uma viagem, nós vamos deixar aqui para vocês um canal, um link para você poder nos acompanhar, para saber como é que faz para participar. Mas fica aí, se você tem esse desejo no seu coração de fazer um pouquinho pelo outro, né? Então a gente vai deixar aí o contato do Danilo, que é hoje o gestor desse movimento digital lá no Camisungo, né? E pode ter certeza, gente, vocês vão receber muito mais do que vocês vão doar, não é não? Isso mesmo. É isso mesmo. Gente, nós encerramos por aqui. Mais uma vez, obrigada, meninos, por participar da Viagem do Propósito. Como vocês sabem, aqui é um lugar que a gente faz transbordar do amor, do reino, né? Para que você também possa ser transformado, assim como Deus tem transformado as nossas vidas diariamente, tá bom? Beijo para vocês, obrigado, valeu. Tchau, tchau.